No Evangelho de João, capítulo 15, e eu creio que como tudo tem sido sempre feito para a honra e glória do nosso Deus, essa palavra há de falar grandemente aos nossos corações. Enquanto o Senhor estava me dando, eu já estava sendo ministrada, e eu creio que o Senhor também estará ministrando grandemente no coração da amada igreja do Senhor. Amém? Quem encontrou o Evangelho de João, capítulo 15, dos versos 1 ao 19, diga amém. Amém. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes, vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Senhor Deus, Pai querido e amado, nós te louvamos, te bendizemos, te exaltamos por tua graça, por tua majestade, por tua misericórdia, por tua palavra, pelo teu perdão, pela tua libertação, por tua presença. Ó Deus, como nós te louvamos, como nós te exaltamos, porque tu és o único digno da nossa adoração. Paizinho querido, eu te peço que o Senhor possa estar falando tremendamente aos nossos corações. Pai, quebra todas as barreiras, quebra, Senhor, todos os véus, quebra, Pai amado, qualquer coisa que haja em nós, para que a tua palavra penetre no mais profundo do nosso ser e trabalhe grandemente em cada um de nós. Que o teu Santo Espírito aplique estas verdades ao nosso coração, pois assim nós te oramos e te agradecemos
no nome santo e bendito do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém? Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Amados, o tema da mensagem, para que a gente possa estar refletindo nesta tarde, início de noite, é: quem somos na videira verdadeira? Quem somos na videira verdadeira? Amados, depois da última ceia, o Senhor Jesus e os discípulos foram para o Monte das Oliveiras. O Senhor Jesus tinha o costume de se retirar e orar neste monte. Durante o caminho, o Senhor Jesus usou a ilustração da videira. Para os judeus, eles consideravam a videira como a mais nobre das plantas. Ela representava tudo que era poderoso, tudo que era frutífero. Israel era representada por uma videira plantada por Deus na terra prometida. Aqui nessa passagem, no capítulo 15 de João, nós vemos que o Senhor Jesus é a videira verdadeira. E eu quero que esta pergunta ressoe na mente e no coração da amada igreja. Quem somos na videira verdadeira que é o Senhor Jesus? Como mestre por excelência que o Senhor Jesus era, durante seu ministério de cerca de 3 anos, desde o batismo até a crucificação, o Senhor Jesus se utilizou de vários métodos de ensino. Ele usou parábolas, histórias, perguntas, ilustrações por meio da natureza, comparações, mas principalmente o seu exemplo de vida. O Senhor Jesus já havia ensinado os seus discípulos acerca da humildade, lavando os pés dos discípulos, havia ensinado acerca do amor fraterno, acerca dele ser o único caminho através do qual podemos ser salvos. E nesta tarde, queridos, mais uma vez, eu gostaria que a amada igreja prestasse bem atenção, pois o Senhor deseja nos ensinar sobre quem somos na videira verdadeira. Quem somos em Cristo. Eu gostaria que todos ficassem bem atentos, porque será uma palavra séria, alguns momentos muito dura, mas acima de tudo que irá trazer muitos ensinos e reflexão para a minha e para a tua vida. Amém? Quem somos na videira verdadeira? Olhe para a sua Bíblia, não feche a sua Bíblia. O versículo 1, o apóstolo João diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. João escreveu, mas aqui é o Senhor Jesus falando: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. O Senhor Jesus é a fonte de vida e sustento espiritual para cada um de nós. O Pai é o lavrador, é aquele que é responsável por cuidar da árvore, por cuidar da planta. O versículo 2, o Senhor continua dizendo: toda a vara em mim que não dá fruto, atira. Vamos mastigar bem e pausadamente cada parte. Toda a vara ou ramo, dependendo da versão, que estando em mim, estando em quem? Em Cristo, que não dá fruto, atira. Amados, a videira, ela possui 2 tipos de varas ou ramos: aquela que dá fruto e aquela que não dá fruto. A vara ou ramo que não dá fruto, estudiosos imaginam que pode ser ou pode estar centrado em 3 classes de pessoas: crentes que porventura perdem a salvação, crentes que morrem
fisicamente, mas não espiritualmente, ou simplesmente que são pessoas que professam, que falam ser cristãos, mas a falta de fruto indica exatamente que nunca houve salvação. Por isso não recebem vida da videira verdadeira para que possam produzir fruto. E ao meu ver, eu creio que é mais essa terceira opção. Primeiro, porque eu não acredito em perca de salvação. Eu creio que o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo foi um sacrifício eficaz para todo eleito de Deus, para todo salvo, cada um daqueles pelos quais o Senhor lá na eternidade escreveu o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Por isso eu não creio em perda de salvação, porque eu não creio que o homem se salva e o homem tem o poder de perder a salvação. A palavra do Senhor nos diz em Jonas 2,9: pois ao Senhor pertence a salvação. Então, queridos, quem são a vara ou o ramo que dá fruto? São as pessoas que são os cristãos genuínos, que recebem vida da videira e por isso são capazes de produzir fruto. Eu não sei se a amada igreja percebeu, mas pelo menos na minha versão não está falando de frutos no plural, mas fruto no singular. Então, do que o Senhor Jesus fala acerca do que é este fruto? E aqui nós também vemos uma variedade de sugestões acerca do que seja esse fruto. Vários estudiosos apontam para várias versões. Mas eu creio que o fruto do qual o Senhor Jesus fala, retrata aqui, é a consequência natural da obediência à palavra de Deus, expressa no caráter cristão daqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo. Em Gálatas, Paulo fala algo muito interessante no capítulo 5, verso 22, que diz assim a palavra do Senhor. Gálatas, capítulo 5, versos 22. Nós vamos estar viajando por muitas partes da Escritura para que nós possamos estar deixando esta mensagem bem aprofundada nos nossos corações. Diz assim a palavra do Senhor: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, ou seja, paciência, benignidade, ou seja, amabilidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Queridos, amada igreja do Senhor, é muito sério. São coisas que aparentemente são simples. Paulo fala fruto também no singular do Espírito. Será que nós, como a vara que está inserida no Senhor, nós produzimos este fruto? A palavra do Senhor também nos instrui sobre muitas coisas de uma forma prática na vida cristã, a qual nós devemos ou deveríamos ser mais obedientes. Quais, irmã? Pregar o Evangelho, Marcos 16:15. O amor não ser fingido, Romanos 12:9. Amarmos cordialmente uns aos outros com amor fraterno, Romanos 12:10. Abençoar aos que nos perseguem, Romanos 12:14. Aqui eu vou parar só um pouquinho, porque nós já vemos quão é difícil nós vermos isso na prática. Quão difícil é nós sermos capazes de abençoar pessoas que nos perseguem.
E ainda mais quando muitas vezes, infelizmente, se trata de próprios irmãos em Cristo. E a lista continua: alegrar-vos com os que se alegram e chorar com os que choram. Irmãos, infelizmente nós vivemos uma realidade em nossos tempos, em nossas igrejas, que muitas vezes até parece que as pessoas se alegram mais com as tristezas que os irmãos passam do que com as alegrias que eles estão vivendo. Irmãos que muitas vezes estão prosperando, ao invés de nós nos alegrarmos com a prosperidade do irmão, da irmã, as pessoas não ficam alegres. Chorar quando tem um irmão, uma irmã que está passando por dificuldade, não temos essas pessoas aos nossos lados. A lista continua: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Romanos 12, 16. Aí a gente vinha da casa do diácono Lenivaldo e a gente vinha conversando até acerca de soberba, né? De que o Senhor não se agrada dos soberbos. E quantas vezes muitos se acham tão sábios aos seus próprios olhos, se acham superior aos outros, quando não é isso que o Senhor deseja de nós. A ninguém vos tornei mal por mal. Romanos 12, 17, a parte A. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Romanos 12, 18. Não vos vingueis a vós mesmos. Romanos 12, 19, a parte A. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de beber. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Romanos 12, 20, a parte A. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12, 21. Eu faço mais um parêntese aqui. Irmãos, por que é tão difícil nós retribuirmos o bem tendo recebido o mal? Porque o que na maioria das vezes acontece nas nossas vidas é que quando alguém nos machuca, nós queremos dar o troco na mesma moeda. Por que é tão difícil a igreja do Senhor se colocar na posição de que precisa mudar, de que precisa vivenciar? E aí eu louvo a Deus pela passagem que a irmã Daniela trouxe de Tiago, para que nós não venhamos a ser apenas ouvintes, mas sermos praticantes da palavra de Deus. Porque, irmã, sabe o que eu vejo de uma forma tão triste? A gente se enche de conhecimento, e louvado seja Deus por isso, porque Pedro diz crescer na graça e no conhecimento. Mas esse crescimento não é apenas para servir de troféu para cada um de nós. Esse crescimento é para que a gente amadureça, para que a gente possa estar verdadeiramente colocando em prática aquilo que nós temos aprendido. Não faria sentido algum apenas conhecer e não pôr em prática. E eu vou até mais longe. Eu acredito que muitas vezes Deus permite muitas coisas nas nossas vidas para que a gente possa estar colocando em prática aquilo que Ele tem nos ensinado. Sabe, irmãos, é uma criancice tão grande. Sabe, aí você sai de uma igreja, você inicia a congregar em outra igreja, aí irmãos que você passou anos convivendo, abraçando, partilhando de suas dificuldades, de suas alegrias, de suas dores, pessoas que te conheciam a sua vida, essas pessoas passam por você e sequer te cumprimentam, sequer te saúdam com a paz do Senhor. Que
tipo de cristianismo é esse? Que tipo de ensinamento é esse? Que tipo de fruto é esse que nós temos sido estando ligado à figueira, à videira? É muito sério, irmãos. Não tem 3 tipos de varas ou ramos. Ou existe a vara que dá fruto, ou existe a vara que não dá fruto. Não existe meio termo. Será que verdadeiramente o sacrifício que o Senhor fez pela sua igreja, pelo seu povo, é tão pequeno aos nossos olhos, a ponto de nós não pararmos, meditarmos, refletirmos e vermos que nós temos sido o ouvinte, não praticante, que se incha de conhecimento, igual a um pavão quando abre as suas lindas penas, mas que por trás delas não está havendo um verdadeiro fruto pelo qual o Senhor deseja que nós tenhamos e que até venhamos a produzir mais e mais. E a lista não continua, não terminou, aliás, continua. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-vos uns aos outros. Sabe? A glória não é de quem está à frente, a glória é do Senhor. Sempre, sempre, em todo o tempo. Por mais difícil que seja a obra, não é de nós pensarmos, ah meu Deus, bicho, não. Deus está dando o privilégio de servirmos ao Senhor, seja pelo tempo que for, seja pela forma que for, por mais difícil que seja. Irmãos, estar na casa do Senhor é um privilégio. Ouvir a sua palavra, estar em comunhão, poder partilhar a nossa vida, nosso conhecimento, nosso momento de oração com a amada igreja, é um privilégio que Deus nos concede, porque é um pedaço do povo de Deus. Assim como nós, existem milhares espalhados por todo mundo, sabe? Então não tem por que nós nos vangloriarmos. Nossa, aquele irmão, aquela irmã faz uma obra tão difícil, num lugar tão... Nada, irmãos. Muito pior do que a gente, existem outras pessoas. Tem pessoas que não têm sequer um lugar para se reunir. Tem pessoas que se reúnem sentadinhas em varas. Tem pessoas que se reúnem embaixo de árvores. Tem pessoas que se reúnem em cavernas escondidas, porque se forem pegas serão mortas. Tem pessoas que não têm o privilégio de andar com a Bíblia embaixo do braço como nós temos, porque também se forem pegas serão mortas. Então a glória é só de Deus. A glória é unicamente do Senhor. Nós é que deveríamos agradecer ao Senhor todo santo dia por poder ter um lugar para nos reunir, por poder estar aprendendo mais e mais a sua palavra, por estar crescendo. Sabe, amados? Uma outra questão aqui que também me chamou a atenção nesse versículo: invejando-vos uns aos outros. Isso está em Gálatas 5:26. Amados, eu fico tão triste quando tem algumas igrejas sérias, fiéis à palavra do Senhor, que estão crescendo, e outros irmãos, ao invés de se alegrar com o crescimento, fica dizendo, mas será que verdadeiramente é o crescimento sadio? O crescimento que vem de Deus? Irmãos, cada pastor, cada verdadeiro pastor, um dia dará conta ao próprio Deus. Não é o secretário do Senhor, não, é o próprio Deus, sobre cada vida que o Senhor tem confiado em suas mãos. Sabe, a gente vinha também ainda no carro, estou pegando, viu, irmão, o exemplo das coisas que a gente foi passando. Aí a gente viu em uma igreja a placa, o nome da igreja, mas a foto do casal na placa. Não tem, irmão, precisão disso. Sabe por que não tem? Porque a igreja não é do pastor nem da esposa do pastor. A igreja é do Senhor. Qualquer igreja que você vê um casal como se fosse dono daquela igreja, ou então se alguém um dia disser, olha, a igreja do pastor fulano de tal, aí você no mesmo instante corrija, irmão, a igreja
tal. Você pode até falar a denominação, mas a igreja é do Senhor. As ovelhas são do Senhor. Então, amados, não devemos invejar. Muito pelo contrário, a gente deve se alegrar. Porque se realmente aquela igreja é do Senhor, se está havendo um crescimento sadio, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Porque a palavra do Senhor também nos diz que é Ele quem dá o crescimento. Sabe, irmãos? Continuando aqui ainda. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Gálatas 6:1. Aqui eu também gostaria de pegar desse ponto, porque o que foi que aconteceu? Eu acredito que é de conhecimento de todo mundo. Um grande pastor chamado Steve Lawson caiu em adultério. E o que foi que aconteceu? Muitas pessoas deixaram os livros que ele havia escrito, rejeitaram os livros, o afastaram, fizeram várias coisas. E eu sei, e é bíblico, que a disciplina é algo que verdadeiramente deve ser vivida, deve ser existida na casa do Senhor. Porém, queridos, a forma de ser feita é que muitas vezes não ocorre da forma correta. A palavra do Senhor diz: olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. E também nós vimos comentando isso no carro, sabe, irmãos? É muito fácil as pessoas apontarem para um pecado público. Mas muitas vezes acontece de haver pecados íntimos, pecados ocultos, dos quais ninguém conhece, não deixam de ser pecados, mas as pessoas, muitas vezes, elas só querem saber de apontar o erro do outro. Sabe, irmãos? Para a tristeza nossa, nós sabemos de tantos e tantos casos de pastores que têm mágoas de outros pastores. Para a tristeza nossa, nós sabemos de tantas igrejas onde existem grupos de louvores, nos quais não há harmonia entre eles. Há discórdia no meio dos grupos de louvores. Nós sabemos de tantas e tantas igrejas no quais irmãos faz anos que não falam com outros irmãos, congregando na mesma igreja, onde a palavra do Senhor diz até que antes que você venha trazer sua oferta ao altar, ao gasofilaço, primeiro se acerte com o seu irmão e depois traga a sua oferta. Então, irmãos, é muito fácil as pessoas apontarem para o erro de alguém, esquecendo de olhar ou de tratar os seus próprios erros. Continua também Gálatas 6:2, a parte A: levai as cargas uns dos outros. Queridos, é tão difícil nós vermos pessoas que estejam dispostas a levar as cargas uns dos outros. E mesmo neste ponto, nós não podemos esquecer que nós devemos sempre estar apontando as necessidades de cada um de nós para o Senhor. Porque o próprio Senhor Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Às vezes, nós já vivemos muito isso na pele. Existem pessoas, existem irmãos que passam por dificuldades das quais infelizmente nós gostaríamos de poder ajudar e não podem. E aí a pessoa adoece, aí a pessoa enfraquece, aí a pessoa cai, porque não tem condição. Mas sabe o que nós sabiamente devemos fazer? Entregar na mão daquele que tudo pode. Porque não tem como. A nossa parte humana chega até uma parte. Passando daquilo ali, a gente sabe que só pode ser Deus. Existem coisas que só Deus pode fazer. Sabe, irmãos? Às vezes é aquela coisa de você, se você fizer, você faz aqui e descobre aqui o outro lado. E aí vai ser você que vai precisar.
isso eu digo, quando ao levar a carga uns dos outros, a gente só pode levar até um determinado caminho, a gente só pode caminhar junto até um determinado caminho. Vai chegar um momento que só o Senhor Jesus vai poder levar a carga. Lançai sobre mim, diz o Senhor, e vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E outra coisa, eu vos aliviarei. O Senhor Jesus tem poder para aliviar o fardo daquela pessoa. Sabe, o que falta muitas vezes é uma orientação. É justamente o que a irmã falou. É que outras pessoas venham a ter mais conhecimento acerca da palavra do Senhor, para saber, meu Deus, eu não estou aguentando, mas eu sei que tu podes. E eu sei que tu é capaz de me dar o alívio que eu necessito. Efésios capítulo 4, dos versos 20 ao 32, diz assim a palavra do Senhor: mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências ou desejos do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irmãos, eu vou parar aqui um pouquinho. Deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo. Irmãos, como a mentira está impregnada na igreja do Senhor. Nossa, irmã, está sendo filmada. Nossa, irmã, que palavra. Sabe, irmãos, grupinhos, lideranças, o que se fala aqui, morre aqui. Que conversa é essa, irmão? O que o Senhor Jesus tinha para falar, ele falava às claras. Ele não falava escondidinho, não. E a gente vê isso, a gente está cansado. Nós já vivenciamos, eu e o pastor, várias e várias situações, das quais algumas coisas eram ditas aqui, mas não podia ser dita ali, não sei o que, não sei o que. Poxa, que tipo de maturidade é essa? Que tipo de liderança é essa que se acha tão madura a ponto de esconder para os demais irmãos o que está se passando de fato, de verdade? Olha, eu vou te afastar, mas eu vou te afastar por causa disso, 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 disso. Igreja, tal acontecimento está sendo por causa disso, disso, disso. Não é conversar com você algo e falar para outros outra coisa. Ah, mas quem falou foi fulano, foi cicrano, foi beltrano. Não, irmãos, vamos agir com a verdade. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Amada igreja, está lembrada o foco da nossa palavra? Quem somos na videira verdadeira? 2 tipos de ramo, ou vara, a que produz fruto, a que não produz. Nós, como a vara que produz fruto, devemos falar a verdade, porque nós somos membros uns dos outros. Ou não? Ou a verdade só é quando ela tem que ser bem bonitinha, quando eu tenho que parecer bem para todos? Porque se eu não falar assim, então eu vou ser mal visto. Porque eu tenho que estar bem para gregos e troianos. Não, irmão. Honra as calças que vestem, honra as saias que vestem. Errei mesmo. Preciso melhorar. Estou de pé unicamente pela graça e misericórdia do Senhor. Mas eu somos capazes de reconhecer que erramos e que necessitamos da graça do Senhor? Poxa, até quando a igreja do Senhor vai estar enganando a si mesma?
adianta uma beleza toda ornamentada, uma igreja tão bem aparada, se tudo que nós ouvimos, se tudo que nós aprendemos não passa apenas de sermos ouvintes e não praticantes? Sabe? É complicado demais. Aí muitas vezes a gente tem que pedir graça ao Senhor para que a decepção que muitas coisas nos causam não venha nos esfriar na fé, porque nós bem sabemos que quem deseja isso é que o inimigo das nossas almas é que deseja isso. Mas também nós devemos nos lembrar que quem é o pai da mentira é Satanás, e que quando nós estamos emprestando a nossa boca para a mentira, é como se nós estivéssemos sendo filhos de Satanás. Então nós somos filhos de Deus, ou nós somos filhos de Satanás. E a palavra do Senhor prossegue, Efésios 4:26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o que tiver necessidade. 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. E muitas vezes as pessoas pegam isso aqui para que a pessoa seja sempre mansinho, sabe? Mas eu entendo que a palavra boa que promove a edificação é a verdade do Senhor, é a verdade da palavra de Deus. Se ela tiver que doer, doa. Se ela tiver que nos corrigir, corrija. Se ela tiver que nos repreender, que ela repreenda, porque o Senhor sabe que nós necessitamos. Sabe? Não é só um avisado, não é só encher o ego, não. A palavra do Senhor continua: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia sejam tiradas dentre vós, queridos. Paulo está falando com a igreja. Tirada dentre vós. Paulo não estava falando com os de fora, não. Paulo estava falando com a igreja do Senhor, com o povo de Deus. Tudo isso aqui estava acontecendo no meio da igreja do Senhor, e hoje em dia ainda está assim. 2000 anos se passaram. Quais mudanças têm acontecido? A reforma que nós ouvimos tanto falar, de 31 de outubro, não foi simplesmente a questão que Lutero pregou ali, por tantos e tantos erros da Igreja Católica. Será que nos nossos dias não teria que ser colocado alguns e muitos erros também sobre as nossas igrejas? Mudanças que nós necessitamos, reforma que nós necessitamos dentro da igreja do Senhor. Porque de repente a gente pode não ter imagens, mas nós temos ídolos. Pastor fulano de tal, cantora fulano de tal, missionário tal. E Cristo está onde? Está fora da igreja? Essa igreja é do Senhor? Uma igreja que se preocupa muito mais em investir no templo, em tijolos, em pedra, do que ver seu irmão padecendo, precisando, e pouco está se lixando. Que tipo de igreja é essa? Que tipo de cristianismo é esse? Quem nós somos na videira verdadeira do Senhor? Quem nós somos? O tempo está passando, voando demais. Cada dia, cada semana voa. Um dia desse foi domingo passado, a gente já está nesse domingo. Domingo passado, Arthurzinho não tinha nascido. No domingo agora já está nas mãos de Ellen. Daqui a pouco eu estou vendo ele entrando na escolinha. Daqui a pouco ele está casando. Daqui a pouco já está tendo neném. E é assim, irmãos. Eu tenho amigas minhas que já são avós. Da minha idade já são avós. Então o tempo está passando cada dia mais rápido, o que significa também que cada dia mais se aproxima da vinda do Senhor, e a igreja brincando de ser crente.
É muito impressionante, irmãos, tudo isso. É muito impressionante. Toca demais. Enquanto o Senhor estava me dando cada parágrafo, cada passagem, cada versículo, Jesus tem misericórdia. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia do teu povo. E a gente fala assim por falar, mas ele já tem tido. Porque se ele já não tivesse tido, ele já tinha nos levado. E se ele tem ainda nos permitido estar aqui, é porque ele deseja que a gente mude, é porque ele deseja que a gente dê fruto. Todo ramo que está em Cristo recebe vida dele, a ponto de poder obedecer a ele e seus ensinos e sua palavra. O X da questão é: por que não obedecemos? Se é o Espírito Santo de Deus que habita dentro de cada crente, a videira verdadeira que é Cristo nos dá vida, por que nós não temos obedecido ao Senhor? Nós somos ramos ou varas que produzem fruto ou não. Somos produtivos ou improdutivos. Somos cristãos salvos ou pessoas que acham que são salvas, mas nunca fomos. Versículo 2 ainda, a palavra do Senhor diz: ele o corta, ou em outras versões, tira. Toda vara em mim que não dá fruto, a tira, ou a corta. Ele que? O Pai, sabe por que o Pai? Porque o Pai é o lavrador. O Pai é aquele que cuida da planta. O Senhor Jesus é a videira verdadeira. Toda vara em mim, Jesus. Mas quem não dá fruto, atira. Quem está cuidando da videira verdadeira é o Pai, que é o lavrador. Aí ele vai lá e tira. E quando eu estava pesquisando isso aqui, talvez, como vai estar filmado, seja um rebuliço. O Senhor tira, o Senhor tira, o Senhor tira, que o Senhor corta. Sabe, queridos? O Senhor Deus é o Pai, o lavrador, o agricultor, ou mesmo viticultor, porque viticultor é aquele que cultiva vinhas, é responsável por cuidar da videira. O Pai elimina os ramos mortos para que os ramos vivos, aqueles que estão em Cristo, sejam claramente distinguidos. Por isso o Senhor tira ou corta a vara ou o ramo que não dá fruto, lembrando que este professa ser cristão, mas não prova com fruto. Aí eu quero ler para vocês Mateus 7, do 15 ao 23, que diz assim: a palavra do Senhor nos diz, 7, do 15 ao 23: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá fruto bom, não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente:
nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Querido, o nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, jamais iria tirar ou cortar a vara da videira verdadeira, se este não fosse uma pessoa não salva. Se este fosse uma pessoa salva. Jamais, jamais, jamais. O Senhor tira, o Senhor corta, justamente porque a falta de evidência ao não dar fruto mostra que este nunca foi um cristão, nunca foi um salvo. Por isso que eu não creio naquelas duas opções acerca de ser um cristão que perdeu a salvação, ou então de um cristão que vai morrer fisicamente falando, mas espiritualmente não. Eu acredito piamente que esta pessoa aqui é uma pessoa que professa ser, mas nunca foi. Porque se fosse, estando ligado à videira verdadeira, a vida, receberia vida, e aí sim, daria fruto. E limpa toda aquela vara ou ramo que dá fruto, para que dê mais fruto. Olha só agora o outro lado da questão. O Senhor tirou ou cortou aquela vara que não dá fruto, mas por outro lado, o Senhor Deus limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. E o que é limpar ou podar? Limpar aqui significa que o próprio Deus remove da vida dos crentes todas as coisas que possam atrapalhar a produção de fruto. Ou seja, por meio da disciplina, para retirar o pecado que está sendo obstáculo para uma vida espiritual abundante. E isto dói. Limpar algo. Eu estava até olhando, falei com o Laizinha ali fora, que eu estava visando, querendo um ramo, algo que eu queria fazer uma ilustração aqui para vocês. Aí mirei aqui da irmã Neide, mas infelizmente eu não vi os frutozinhos, e aí eu ia precisar de um que tivesse alguns ramos com frutos e outros sem. E aí infelizmente não vi, mas eu acredito que da forma que está sendo explicado está dando para compreender, amém? Então limpar, queridos, dói. Podar dói. As irmãs que entendem de agricultura, que lidam com plantas, sabem que muitas vezes é necessário fazer cortes, é necessário tirar aqueles bichinhos que está fazendo com que o fruto não venha a crescer. Então muitas vezes o Senhor vai estar limpando, disciplinando, para que tire da nossa vida qualquer coisa que atrapalhe o nosso crescimento, a nossa produção de frutos. E agora eu gostaria de viajar com vocês para Hebreus capítulo 12, versos do 5 ao 9, que diz assim: e já vos esqueceste da exortação que argumentava convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Queridos, a limpeza do Senhor não é para outra coisa, senão para que possamos produzir mais e mais fruto.
quem somos na videira verdadeira. Versículo 4 diz: estai em mim e eu em vós. Esse estar em mim está relacionado com união, comunhão, um compromisso que há entre o noivo e a noiva. O noivo que é Cristo e a noiva que somos nós, igreja do Senhor. Entre o pastor e suas ovelhas. João, capítulo 17, versos 20 ao 23, diz assim: e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim e que os tens amado a eles como me tens amados a mim. Amados, o Senhor Jesus, na sua oração sacerdotal, estava nos ensinando aos discípulos, a nós agora, a importância da unidade. E aí vocês lembram de tudo que eu falei anteriormente? Sobre tantas e tantas coisas, as quais está em toda a palavra do Senhor. Palavras estas que muitas vezes a igreja não tem obedecido e não tem sido uma igreja unida. Se vocês bem repararam, o Senhor Jesus disse para que eles sejam um eu e tu em mim, para que creiam que tu me enviaste. Se não houvesse unidade na igreja primitiva, como é que os de fora iam dizer: esse homem veio de Deus? Então os de fora olham para nós e muitas vezes dizem: cadê esse Cristo que esse povo fala? Porque a picuinha, se é questão de roupa, se é questão de saia, se é porque crê que não tem perda de salvação, se é porque crê que uma vez salvo, salvo para sempre, sabe, tantas picuinhas. Será que os de fora olham para nós e diz: este daí é povo de Deus? Eles veem em nós a unidade que Cristo quer que nós vivamos, porque amada igreja do Senhor, quando o Senhor Jesus Cristo vier, Ele vem buscar o seu povo. O Senhor Jesus vem arrebatar a sua igreja. O Senhor Jesus não vai fazer filhinhas, não. Ó, essa filha é para esses, essa é para aquele. Não. Vai ser arrebatado todo aquele que foi lavado, remido no sangue do Cordeiro. E isso basta. Sabe quem nós somos na videira verdadeira? É muito sério. Porque muitos de nós, de repente, podemos pensar que somos salvos e não somos coisa nenhuma. Porque onde está o nosso fruto? O mundo está vendo o nosso fruto. Um outro ponto a ser observado é quando a palavra do Senhor prossegue dizendo: sem mim nada podeis fazer. É o finalzinho do versículo 5. O segredo para que a vara ou o ramo continue frutificando é estar limpo. Estar limpo pela palavra de Deus. Estar limpo pela comunhão com o Pai. Estar limpo pela oração, pela consagração. Sabe, irmãos, quantas e quantas vezes essas coisas fundamentais na nossa vida nós temos deixado de lado, ou não dado tanta importância quanto nós poderíamos ou deveríamos. Quando o cristão anda em desobediência a Deus, não pratica o que a Bíblia ensina, não atenta ao que o Senhor Jesus deixou como exemplo, este cristão não consegue produzir fruto, estando com o coração, a mente, o corpo necessitando de uma limpeza, de uma cura, de
ela não for limpa pela palavra de Deus. Às vezes, o cristão, o crente, está cheio de mágoas, de ódio, de rancor, de inveja, maledicências, murmuração, todas essas coisas. E há uma necessidade, urgência de limpeza da parte de Deus. Mas para isso, amados, é necessário que haja uma confissão a Deus. É necessário que essa pessoa diga: Senhor, Tu sabe que há anos eu carrego isso. E por que eu faço tantas coisas e nada acontece? Porque você precisa ser limpo pelo Senhor. Porque eu preciso ser limpa pelo Senhor. Porque a igreja do Senhor, não generalizando, mas quem sabe que está encaixado nesta questão aqui, sabe que necessita ser limpo pelo Senhor, precisa ser podado pelo Senhor, precisa ser corrigido pelo Senhor, precisa ser disciplinado pelo Pai. Sabe, amados? Mas a preocupação em demonstrar que é uma pessoa que não erre nada, que não fale nada, está muito além. Nossa, se eu falar, o que é que vão pensar de mim? Se eu confessar, se eu pedir oração, amada igreja, o que vão pensar de mim? Queridos, muitas vezes a nossa preocupação é mais com um homem feito de carne e osso como nós, do que com Deus Todo-Poderoso, que vê todas as coisas, que contempla todas as coisas, que está dentro de nós, que não há lugar, nenhum lugar na face da terra que a gente possa se esconder de sua presença. A nossa preocupação é mais com que o irmão A irmã B, pastor A, pastor B vai pensar sobre nós do que o que Deus pensa sobre nós. 6 horas? Ai, amados, meu Deus, tem misericórdia, Jesus. É necessário humildade para confessar os pecados mais sujos para Deus. Senhor, eu erro nisso. Tu sabes, meus olhos, minha boca, meu coração, meu desejo. Senhor, me purifica. Senhor, me limpa, para que eu possa dar o fruto que o Senhor deseja, para que eu possa produzir mais e mais fruto que glorifique o teu nome. É sério, queridos, as mensagens que nós vemos por aí muitas vezes é só de autoajuda, de tantas coisas, mas menos mudança. Versículo 6: se alguém não estiver em mim, será lançado fora, e o caldo vai engrossar. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Quem vai lançar fora? O Pai, que é o lavrador. O Pai lança fora. Lembrem o que o Senhor Jesus falou em João 6,37, quando Ele disse: todo o que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, mas quem o deu? O Pai. Esse aqui não está no Senhor, por isso que o Senhor o lançará fora. Como assim, irmã, lançará fora? O versículo continua: secará e os colhem, lançam no fogo e ardem. Queridos, isso aqui é o retrato da condenação eterna, do inferno. Não significa dizer: fulano teve com o Senhor. Amados, vamos lembrar: há joio e trigo. Amém? Amém. Há aqueles nos quais a semente, que é a palavra do Senhor, foi lançada, mas existem vários solos. Só o solo é o que vai produzir frutos.
Só um solo foi o solo bom. Os outros solos não vingaram. Muitos até caminham com o Senhor. Muitos até seguiram ao Senhor. Quem não lembra da passagem também do Evangelho de João, onde os discípulos, depois de uma palavra dura, uma mensagem dura, chega alguém e diz assim: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Sabe, queridos, para aquele povo, o que importava era enquanto o Senhor Jesus estava dando os pães e peixes. A partir do momento em que o Senhor mostrou algo mais profundo, um tutano maior, duro é esse discurso. Assim é nos nossos dias. Nem todos gostam de ouvir palavras duras. Eu louvo a Deus por essa igreja que não fica doidinha, que não fica não me toque, que não é cristalzinho, que o pregador não vai pensar duas vezes em pensar: meu Deus, eu não vou falar bem assim não, porque senão o irmãozinho, a irmãzinha não vem mais para a igreja. Não! Essa igreja, para a honra e glória do Senhor, aguenta palavra dura, aguenta tutano, para a honra e glória do nosso Deus. E queridos, esse povo aqui que estava sendo lançado fora está indo para o inferno, sim. Está sendo lançado fora, infelizmente, sim. E eu não falo isso com a boca feliz, não. Porque, irmão, eu tenho certeza que cada crente, cada cristão que conhece o que é o inferno, que sabe o que é o inferno, não ia querer que ninguém, por pior que fosse, passasse uma eternidade no inferno. Lugar de densas trevas, dor eterna, sofrimento eterno, ausência de Deus. Algumas pessoas dizem: nós estamos no inferno quando o dia está muito quente. Ou então quando está muito aperreado, quando está vivendo alguma tribulação. Meu Deus, que inferno, que inferno, que inferno o quê? Você vai, entra num campo que tem ar-condicionado, está ali no gelinho. Você vai ali numa geladeira, bebe uma aguinha gelada. Você vai, bota um filme de comédia, você até esquece dos problemas. Inferno vai ser tormento eterno, a ausência completa de Deus, sabe? Não tem como alguém vir aclamar ao Senhor e o Senhor ouvir e atender, não. Sabe, queridos, o tempo de arrependimento é agora, o tempo é hoje. O tempo de parar de brincar de ser cristão é hoje. Porque o minuto seguinte, o dia seguinte só pertence a Deus, unicamente ao Senhor. Um dia, ontem, um cantor, Agnaldo Raiol, um cantor, 86 anos, caiu na sua casa, morreu, uma queda, uma simples queda. E sabe, queridos, após a morte segue-se o juízo. Não tem mais como se arrepender, não tem mais como voltar atrás, não tem mais como dizer: Senhor, me perdoe. Não tem, porque o tempo de se voltar a Cristo é agora, é hoje. Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu creio em Ti, eu Te recebo como meu único e suficiente Salvador. O Senhor tem dado tempo, queridos. Quem somos da videira verdadeira? Versículo 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras em vós, permanecer significa manter a comunhão com o Senhor Jesus, viver em união e submissão à sua vontade, sua palavra, seu amor. É acolher a palavra do Senhor e seu exemplo e colocá-los em prática. Foi tão de Deus o versículo que é exatamente isso. A vida do cristão, tendo conhecimento sem ter prática, é nula. É até pior, porque melhor seria não conhecer do que conhecer e não obedecer. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras em vós. Permanecer significa viver, continuar, habitar. Permanecer em Cristo nos revela um relacionamento íntimo e próximo, não apenas um conhecimento superficial
algo. Nós temos permanecido em Cristo. Quais são as evidências de um cristão que permanece em Cristo? As palavras do Senhor também permanecerão em nós. Teremos nossas orações atendidas, que é quando a palavra do Senhor nos diz no versículo 7, a parte B: pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Lembrando que a pessoa pode pensar assim: então eu vou pedir para ganhar na Mega Sena e o Senhor vai me atender. Eu vou pedir não sei o quê. Não. Que nós possamos pedir segundo a vontade de Deus. Nunca a gente pode esquecer isso. Seja o que for na nossa vida. Aí o Senhor nos dá um exemplo no Getsemane, a sua dor, o seu sofrimento, saber tudo em sua onisciência o que ele estava para passar e dizer: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então não importa, não é pedir e tudo será feito, mas importa sim que possamos pedir segundo a vontade, segundo o tempo do Senhor, porque o tempo também é importante. Senhor, seja feito segundo a tua vontade, mas Senhor, que seja hoje? Não. O Senhor, que sabe todas as coisas, sabe o tempo certo de agir, a forma certa de agir e quando agir. Terceiro, sermos capazes de obedecer ao Senhor, amando os outros como Ele nos ama. Querido, como é difícil. Como é difícil. Sabe, por coisas tão pequenas, às vezes a gente passa pelo irmão, finge que não conhece. É uma realidade. Basta um falar alguma coisa com o outro que não tenha gostado, já faz carinha feia, já fica intrigadinho. Irmãos, pelo amor de Deus. A igreja do Senhor já passou há muitos anos de ser menina. Já era para estar comendo tutano há muito tempo. Já era para estar maduro há muito tempo. Quantos e quantos crentes que se acham tão espirituais, tão maduros, e nada mais são do que meninos. Meninos. Crianças. Arrotam tanto conhecimento, tantos títulos, tantos PhD, tantas conferências. E na prática mesmo, na hora de perdoar, na hora de ficar feliz com o crescimento do irmão, na hora de ajudar o irmão, porque comunhão, queridos, não é só uma festinha não. Não é só o momento da ceia, não é só aquele ajuntamento no final do ano, ou no ano, não. Estar ao lado do irmão é no momento da dor, é no momento da tristeza, é no momento da queda, é não ser mais um daqueles que pegaram a pedra para jogar na pecadora, mas é olhar para dentro de si, é ver que você é tão pequeno quanto, e saber levantar o seu irmão, levantar com uma palavra, levantar com uma oração, é dizer: eu estou aqui, se precisar conversar, se precisar desabafar. Se o outro também não quiser, continua ali orando, porque Deus sabe de todas as coisas. Cada pessoa tem uma batalha, como a irmã já falou, sabe, queridos, que muitas vezes a gente não conhece. Quando a gente deixa de confiar nas pessoas, é por conta de tantas coisas que já passaram, mas isso não impede que a gente as ame. Não impede. Sabe, o amor do Senhor era um amor evidente, era um amor real, era um amor que Ele colocava a vontade do Pai, a vontade de obedecer ao Pai, e o Senhor tem como mandamento, porque Ele nos deixou. O versículo 12: o meu mandamento, a minha ordem é essa, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Como foi que o Senhor nos amou? O amor do Senhor nos constrange. O amor do Senhor, Ele olha para dentro de nós, Ele sabe quem realmente nós somos. No escuro, no claro, no público, no escondido. E mesmo assim Ele nos ama. E a gente só quer amar o outro se o outro for perfeito, se o outro não pisar no nosso carro,
falo. Se o outro pensar do mesmo jeitinho que eu, porque se pensar diferente um tiquinho, já não serve para me amar, para eu amar. Sabe, queridos? Meu Deus do céu, como está a igreja do Senhor necessitando sim de uma reforma interna, uma reforma pessoal. E aí as pessoas querem um avivamento. Como é que vai ter um avivamento se precisa ser limpa? Se precisa passar pela poda do Senhor. E aí o povo não quer, porque dói. Porque as pessoas não querem ser corrigidas. E olha que é a palavra. Não é o que a irmã Carla está falando, não é o que o pastor ABC está falando, não, o que a palavra diz, e ela é suficiente para nos limpar. Versículo 3: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Não vai haver avivamento, queridos, enquanto não houver uma reforma pura, limpa, verdadeira, dentro de cada cristão. Quando não houver verdadeiramente liberação de perdão, sabe? Quando não houver realmente mágoas enterradas. Quando pastores que falam mal uns dos outros pelas costas cheguem e se abracem verdadeiramente, não é simplesmente para dizer que são bonzinhos ou que estão seguindo a palavra, não. É porque realmente houve perdão liberado em seu coração, porque o Senhor os limpou. E aí, se nós não temos em nossa liderança um coração limpo assim, uma vida limpa assim, aos olhos do Senhor, que não pode se esconder nada, como nós queremos que os demais sejam? Vemos essas evidências em nós. As palavras do Senhor têm permanecido em nós. Nossas orações são atendidas. Somos capazes de obedecer ao Senhor, amando verdadeiramente uns aos outros como Ele nos amou. Amada igreja, quem nós somos na videira verdadeira? Temos só mais um pouco de paciência. João 15:19: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Por isso é que o mundo vos odeia. O mundo nos odeia ou nos ama? Se o mundo nos amasse, nós seríamos do mundo. Este mundo que o Senhor se refere são as pessoas não regeneradas, aqueles que o odiaram, aqueles que o rejeitam, bem como a sua palavra. Mais uma vez eu pergunto: o mundo nos odeia ou o mundo nos ama? O mundo nos odeia porque não somos dele. Por isso há perseguição. O versículo 20 vai dizer assim: lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Amados, há perseguição para o cristão, ou pelo menos deveria haver. Mateus 5, 10, 11: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo dizendo todo mal contra vós por minha causa. Quem nós somos na videira verdadeira? O ramo que dá fruto ou o ramo infrutífero? Por que não temos produzido fruto?
O que também, queridos, não significa dizer que essa vara, este ramo, sempre vai estar produzindo fruto. Não é assim. Você vê a realidade de uma árvore. A árvore vai nascer, a árvore vai crescer, a árvore vai florescer, a árvore vai dar o fruto vai amadurecer, ou alguns vão cair, mas aí vai ter um tempo em que ela vai estar sem os frutos. Assim somos nós, evangelizando, ganhando vidas para o Senhor, lendo e crescendo na palavra do Senhor, repartindo o nosso conhecimento para outros, ensinando a palavra do Senhor para outros, aconselhando a palavra, através da palavra do Senhor para outros. E eu louvo a Deus pelos devocionais, porque se há uma das coisas mais abençoadas é vermos os ensinos de Salomão acerca de sabedoria prática, simples, dia a dia das nossas vidas. Queridos, dar fruto é tudo isso. Não significa apenas uma coisa, mas são várias. É viver o que Gálatas 5:22 diz: amor, gozo, paciência, bondade, todas essas coisas. Mas, amados, quem somos na videira verdadeira? Para finalizar, a vara que dá o fruto, a vara que é limpa pela palavra de Deus, a vara que está em Cristo, a vara que dá muito fruto, a vara que sem o Senhor nada pode fazer, a vara que depende da videira verdadeira para ter vida, para produzir, para ser útil. Quem nós somos na videira verdadeira? A vara que glorifica a Deus com fruto, a vara que permanece no amor de Cristo, a vara que guarda ou obedece os mandamentos do Senhor. Não é fácil, mas não é impossível. A vara que o gozo ou a alegria do Senhor permanece em nós. A vara que ama uns aos outros. Sabe, para que eu ame o irmão não precisa ser exatamente como eu quero, não. Cada pessoa é única, cada pessoa é do seu jeitinho, e eu te amo exatamente por ser assim. O Senhor nos ama como nós somos. É lógico que precisamos mudar, precisamos muita coisa que mudar, mas nem por isso Ele disse: quando você mudar, eu vou passar a te amar. Quem nós somos na videira verdadeira? A vara que é amigo do Senhor Jesus, a vara que foi escolhida pelo Senhor, a vara que ora e tem suas orações atendidas, a vara que não é do mundo e por isso é odiada e perseguida. Que o Senhor Jesus nos ajude a ser essa vara, a vara que dá fruto, a vara que é limpa e produz mais e mais frutos para a glória de Deus. Senhor Deus, Pai querido e amado, nós te louvamos, Senhor, por tua palavra, por tua correção, por teu amor, porque se o Senhor nos corrige através da tua palavra, é porque nós somos filhos e não bastardos. Ó Pai querido, nós te amamos, nós te louvamos, nós te bendizemos. Nos ajuda, Senhor, a pôr tudo isso em prática, meu Deus. Tu sabes como somos dependentes de Ti. Tu sabes como somos pequenos, falhos, mas ainda assim, Senhor, totalmente dependentes de Ti. Nos ajuda a melhorarmos, Pai. Nos ajuda a crescermos. Nos ajuda a amadurecermos. Nos ajuda, Senhor, a sermos verdadeiramente, Senhor, aquela vara, aquele ramo que está em Ti, que permanece em Ti, que permanece em Tua palavra, Senhor. Aquela vara, Senhor, do qual, meu Deus, vai dar muito e muito fruto, não para a nossa glória, mas para a glória do Teu nome.
Ó Senhor, muito obrigada por tua preciosa palavra. Muito obrigada por esse culto, Senhor, que podemos prestar a Ti, porque o Senhor, meu Deus, nos trouxe até aqui para prestarmos um culto racional a Ti. Muito obrigada, Pai, pela vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui presente. Obrigada, meu Senhor, por tudo, por mais um dia de vida, pela oportunidade de estarmos mais uma vez em Tua presença, em Tua casa. Assim nós te oramos, te agradecemos, no nome santo e bendito do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém.